Estamos vivendo uma época muito especial aqui no Brasil, mês de setembro. Hoje é dia 8 de setembro de 2024. Estamos próximos de eleições. E o Senhor Jesus Cristo, falando conosco aqui no livro de Mateus, nos fala a respeito de um partido político ou de alguns partidos políticos que já existiu em sua época, que já existiu no momento da sua vida aqui na Terra, e que eu gostaria de considerar com os irmãos neste momento, neste dia, nesta meditação. Dois partidos são citados por Jesus Cristo e não encontramos na citação de Jesus Cristo nada de positivo, nada de bom, nada de útil em relação a esses dois partidos, que eram os fariseus e os saduceus. E eu gostaria de convidá-lo a examinar aqui no Evangelho de Mateus, que está sendo base do nosso estudo neste momento, para que nós considerássemos algumas informações sobre o partido dos fariseus. Ele era um dos principais grupos religiosos entre os judeus e eram os representantes mais rigorosos da espiritualidade judaica, com a sua insistência na observância estrita da lei mosaica e no respeito às tradições dos pais, isto é, dos antepassados. Os fariseus exerciam forte influência sobre o povo da época. E eles eram contra Jesus. Mas alguns deles o trataram com respeito e cordialidade. As exceções sempre existem. Jesus reprovava o seu exagero e o seu exagerado zelo ritual e o afã de satisfazer os mais insignificantes aspectos da letra da lei, que muitas vezes faziam com que eles esquecessem os valores do espírito que anima a lei. O apóstolo Paulo foi criado como fariseu e foi aluno do renomado mestre fariseu chamado Gamaliel. E quando nós vemos as palavras de Jesus Cristo sobre os fariseus, ditas aqui no Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar Mateus capítulo 3, versículos 6 a 8. E a Bíblia nos diz: e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que viam ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E aqui os fariseus são tratados como raça de víboras. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 20, nós encontramos o seguinte: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. A nossa justiça, a sua justiça, precisa exceder a dos escribas e fariseus. Mateus capítulo 9, versículo 11, nós encontramos: e os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Olha a audácia, a ousadia, a prepotência dos fariseus em questionar Jesus comendo com os publicanos e os pecadores. Mateus capítulo 12, versículo 2 nos diz: e os fariseus, vendo isso, disseram-lhe:
Eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Olha, sábado não. Seus discípulos não podem fazer isso no sábado. Os fariseus dizendo para Deus na pessoa de Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 6, nós encontramos: disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Abram o olho de vocês, cuidado com os fariseus. Mateus capítulo 19, versículo 3, nós encontramos: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Olha mais uma vez a petulância dos fariseus, se julgando de direito de questionar Jesus, de colocar para Jesus, e seria muito importante que você lesse todo o capítulo que nós citamos aqui para você entender. Mateus, no capítulo 22, versículo 15, nós encontramos a Bíblia nos dizendo: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Vamos pegá-lo, vamos pegá-lo, vamos pegá-lo em alguma palavra. Alguma coisa ele vai dizer para a gente poder pegar. Em Mateus capítulo 23, versículo 2 a 4, nós encontramos a Bíblia nos dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disseram que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Os fariseus são aqueles que falam, ensinam, dizem, mas não fazem o que dizem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Ainda Mateus, no capítulo 27, versículos 62 e 63, nós encontramos: e no dia seguinte, que é o dia da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos. E os fariseus disseram: Senhor, lembramos de que aquele enganador, Jesus Cristo, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Vamos tomar conta lá do túmulo de Jesus. Vamos tomar conta lá do túmulo para ele não fugir, para ele não ser resgatado e depois dizer: ressuscitou. Eita, fariseus! E é essa referência que nós temos dos fariseus no Evangelho de Mateus, que era um partido religioso, um dos principais grupos religiosos dos judeus. E eles representantes eram mais rigorosos da espiritualidade judaica. Eles estavam profundamente preocupados com a observância da lei mosaica e no respeito à tradição dos anciãos. Não aceitaram, não quiseram Jesus. E aqui nós encontramos também, citando os saduceus. Os saduceus já eram um grupo pequeno, mas era um grupo poderoso, religioso entre os judeus. Faziam parte desse partido os sacerdotes e as pessoas ricas e de influência em Jerusalém. E representavam, de certo modo, a aristocracia de Israel. Eles baseavam seus ensinamentos principalmente nos primeiros 5 livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles se baseavam principalmente nos ensinos. Esses eram saduceus. Eles não acreditavam e não aceitavam a ressurreição, nem no juízo final. Não aceitavam a existência de anjos.
e os saduceus, eles eram antagônicos, não se davam bem com os fariseus. Mas algumas vezes se uniram a eles contra Jesus. Qualquer semelhança em 2024 não é mera coincidência, não. É apenas a verificação, a confirmação de que o homem não mudou. Eles não gostam uns dos outros, mas para ganhar, para desmentir Jesus, eles se unem. Saduceus e fariseus. Estes eram as duas principais correntes políticas religiosas que existiam no tempo de Jesus. E nós precisamos conhecer um pouquinho deles para que nós possamos analisar, considerar e comparar com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Que Deus assim nos abençoe, para que nós fiquemos com os ensinos de Jesus Cristo. O importante para nós é o que disse Jesus. Que assim Deus nos abençoe. Amém.